Se você tem uma empresa, 2027 é um ano que merece atenção, porque a reforma tributária começa a aparecer de verdade no dia a dia dos negócios. Eu não estou falando só de imposto novo ou mudança de nome. Eu estou falando de preço, fornecedor, margem e até da decisão de continuar ou não pagando seus impostos da mesma forma. Separei aqui 3 mudanças que eu considero as mais importantes para o empresário entender agora. E a terceira, principalmente, é a uma conta que eu não deixaria para fazer quando 2027 já estivesse começado. A primeira mudança é que PIS e COFINS saem e entra CBS. Talvez você esteja pensando, tudo bem, sai um imposto, entra outro, minha contabilidade resolve isso. Só que essa é justamente o cuidado que eu teria. Porque não é simplesmente trocar o nome de um imposto na guia. A forma de calcular e de aproveitar os impostos pagos na compra muda. E isso começa a mexer com a conta da empresa. O IBS também começa a aparecer nesse período, ainda numa fase de transição. E durante alguns anos nós vamos conviver com uma parte do sistema novo e uma parte do sistema velho. Eu não quero que você decore nomes ou datas. O que interessa para quem administra uma empresa é o seguinte: a forma como o imposto entra nas compras e nas vendas está mudando. É isso que nos leva para a segunda mudança, que eu considero muito mais importante para o empresário. O fornecedor pode começar a pesar de uma forma diferente na sua conta. Pensa numa situação bem comum. Você tem 2 fornecedores. Um vende por R$100, o outro vende por 95. Hoje, olhando rapidamente, a decisão parece óbvia. Compra de quem vende por 95, mais barato. Só que, com a nova lógica dos impostos, você vai precisar olhar também para quanto cada compra gera de crédito para sua empresa. Porque aquele fornecedor que parece mais barato, na proposta pode não ser o mais barato quando você coloca o efeito do imposto na conta. E aqui começa uma mudança importante de mentalidade. Compras não podem olhar só para preço. O comercial não pode olhar só para venda. O financeiro não pode descobrir o efeito do imposto depois que o negócio já aconteceu. Essas áreas vão precisar conversar mais. E existe o outro lado dessa mesma história. Seu cliente também pode fazer essa mudança quando compra de você. Principalmente quando estamos falando de venda de empresa para empresa, B2B. Então, talvez a pergunta deixe de ser apenas: quanto custa o meu produto? E passe a ser também: com essa compra, entra na minha conta de impostos. Isso pode mudar negociação, pode mudar fornecedor, pode mudar preço e, dependendo do negócio, pode até mexer na competitividade da empresa. E é por isso que eu digo que a reforma tributária não é assunto só de contabilidade. A contabilidade vai cuidar da parte tributária, claro. Mas quem decide preço, fornecedor, margem e estratégia é a empresa. E aqui tem um grupo de empresários que precisa prestar ainda mais atenção: quem está no Simples Nacional. O Simples não vai acabar, mas isso também não significa que a empresa não está no Simples. Hoje simplesmente continua fazendo tudo igual e pronto. Com as novas regras, dependendo da empresa, pode existir a possibilidade de tratar os novos impostos de uma forma diferente, fora da conta normal do Simples. Por que alguém faria isso? Porque dependendo de quem você compra, de quem você vende, os créditos envolvidos, a conta pode mudar. Então aquela pergunta que muita empresa faz: o Simples é o melhor regime para mim? Vai precisar ser respondida olhando para mais coisas. Não é só comparar uma porcentagem com outra. Tem que olhar cliente, empresa, fornecedor, margem, tipo de operação, efeito dos créditos. E tem um detalhe importante: para 2027, a decisão de entrar ou permanecer no Simples precisa ser observada ainda em 2026, porque o prazo de opção foi antecipado para setembro. Ou seja, tem decisão de 2027 que não dá para começar a discutir em janeiro de 2027. E é isso que leva à terceira mudança, que para mim é a mais empresarial de todas. Preço e margem precisam ser recalculados. Imagine que você vende um produto por R$100 e ganha R$15 nessa venda. A reforma tributária chega. Sua compra muda, seu crédito muda, o imposto também muda, a venda muda. Talvez algum fornecedor mude de preço. Se a sua empresa continua vendendo pelos mesmos R$100, porque ninguém refez conta, o faturamento continua entrando. A venda continua acontecendo, só que aqueles R$15 de lucro, de margem, podem não estar mais lá. Esse é o verdadeiro risco. E não adianta simplesmente falar: então eu aumento o preço. Será que o cliente aceitaria? Será que o concorrente também vai aumentar o preço? Será que a estrutura tributária dele é igual à sua? Talvez não. É por isso que 2 empresas do mesmo setor podem sentir a reforma tributária
de maneiras completamente diferentes. Uma pode chegar em 2027 já sabendo onde precisa ajustar preço, compra e negociação. A outra pode descobrir mudança olhando para a margem depois que ela já caiu. Eu prefiro estar no primeiro grupo. Por isso, se eu estivesse olhando uma empresa hoje, eu não começaria tentando entender cada detalhe da reforma tributária. Eu começaria pelos números da própria empresa. Quanto eu compro? De quem eu compro? Quanto de crédito essas compras podem gerar? Para quem eu vendo? Meus clientes são empresas ou consumidor final? Como fica o meu preço? Como fica a minha margem? E a forma como eu pago o imposto hoje continua fazendo sentido? Essas respostas são muito mais úteis para o empresário do que decorar nome de cada imposto novo. Porque no fim das contas, essa é a grande mudança de 2027. A reforma tributária começa no imposto, mas não termina nele. Ela chega na compra, chega na venda, chega no preço e chega na margem. Então, não espere a primeira guia de 2027 aparecer para você, empresário, descobrir que mudou. 2026 é o momento de colocar os números na mesa, fazer simulações e entender onde a reforma tributária pode mexer na sua empresa e no seu bolso. Porque cada negócio vai sentir essa mudança de um jeito diferente. E se você quer entender como essa conta pode ficar especificamente na sua empresa, fale agora com o time da Saber. A gente pode assumir sua operação, seus números, o seu cenário tributário para você chegar em 2027 sabendo o que precisa decidir.